gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre panela mexedora. Aí vem a dúvida, será que realmente compensa investir numa panela mexedora? Dá certo? O brigadeiro fica bom ou não? Preste atenção nesse vídeo e vem comigo! Então vamos lá! Essa daqui já é minha colaboradora há muitos anos, tá? E agora eu recebi uma nova colaboradora que é melhorada, 2.0, que é a Titânio Premium, tá? Da AFJ Máquinas. Essa é que eu utilizo. Por que, Cris, que você está falando dessa daqui? Porque é a máquina que eu utilizo. É a mexedora que eu tenho propriedade para poder falar para vocês, tá? Então a minha massa, eu sei já certo o tempo que ela fica, a temperatura que tem que ficar, tudo isso eu já me adequei, já sei fazer nessas panelas aqui, onde eu tenho no treinamento. Até quem é meu aluno e tá aqui, você sabe que lá na aula você tem como aprender a fazer os seus brigadeiros na panela mexedora. E eu digo assim, é essencial você saber fazer, porque às vezes você vai investir numa panela e não sabe como conduzir. Qual que é melhor? Gente, eu vou explicar pra vocês, eu tenho até uma massa já reservada aqui, que eu vou fazer uma massa pra mostrar pra vocês. Já fiz uma receita de leite ninho nessa panela nova, vou fazer agora a de chocolate pra vocês verem também. Então assim, eu indico vocês investirem e eu vou dar alguns pontos característicos dessa panela para vocês analisarem, verem aí no mercado o que você prefere, qual que você acha melhor, tá? Essa que eu gosto de falar para vocês. Como vocês já sabem, eu só indico aquilo que eu uso, aquilo que eu gosto, tá? Então, bora pra mão na massa e dar os detalhes para vocês aqui? E aqui eu estou com o meu manual. Porque tudo que é novo a gente tem que estudar e saber mexer certinho, né? Quando você compra, ele já vem com o manual também, vem tudo explicadinho, o peso, o tamanho dela e os detalhes, tá? Como que você vai utilizar. Aqui eu já vou te mostrar no vídeo, mas quando você receber, dá uma olhadinha e aqui tem sobre a garantia deles também. Ó, a diferença, eu vou falar sobre valores pra vocês, tá bom? E vou dar um cupom de desconto pra você também, então fique aí, aguarda e preste atenção no vídeo. Vamos iniciando, então, pelo design dela, né? Ela é mais larguinha do que a outra e mais baixinha. O liga e desliga ficou aqui em cima o botão, gente. Bem prático, bem perto da gente na hora da produção. Aqui vai ficar a velocidade, o tempo e a velocidade. Eu vou mostrar tudo pra vocês na hora da prática. Eu acho que fica mais fácil e mais rápido pra vocês aprenderem. Primeira coisa que eu já posso mostrar é que mudou a forma de abrir aqui. Não é só a borboleta, então facilita pra você girar. Ó, tirei, vou tirar. Gente, um detalhe que é muito boa de uma panela, quando vocês forem ver, é essas hastes. Ela tem que realmente raspar bem as laterais. Isso faz com que não venha queimar o seu brigadeiro. Aí você fala assim, nossa, a minha panela, né, eu não sei por que meu brigadeiro fica com umas crostas, ou ele açucara muito rápido. Às vezes você tem que ver se não tá fritando o seu brigadeiro, se realmente tá raspando todas as laterais e ver a potência que tá aí o seu fogo. Essa que eu estou utilizando é inox, vocês observam? Mas eles vendem de alumínio também. Eu gosto da de inox, por quê? Porque eu consigo estar utilizando tanto em fogão de indução, quanto em panela, quanto em fogão convencional, tá? Eu gosto de utilizar. A marca que eu utilizo é a Midea, tá bom? Então agora eu já separei a minha massa, ela já está prontinha, tá? É a minha receita de brigadeiro que eu estou fazendo. A proporção aqui, eu tripliquei ela, tá? Então é só dobrar todos os ingredientes. Vocês já sabem, então, a proporção aí, a receita. Eu não vou me atentar a isso. O que eu vou mostrar pra vocês agora é a funcionalidade dessa panela mexedora. Então eu coloco toda a minha receita já dissolvida, já misturadinha. Por que eu coloco já misturadinha? Porque ela facilita, tá? Facilita na hora de você colocar pra mexer. Então você coloca ela só pra fazer realmente a função dela. Qual que é a função dela? Mexedora. Chegar no ponto correto que você deseja. Essa panela você consegue estar chegando no ponto de recheio, no ponto de brigadeiro de enrolar, no ponto mais firme de bico. Você consegue fazer todos o ponto com essa panela aqui, tá? Pronto, aqui eu coloquei a panela dessas duas opções que você vai encontrar lá no site, né?
é de 28 centímetros, tá? De diâmetro, que é essa daqui, é de 28. Ela cabe até 8 leite condensado, caixinha de leite condensado. Porém, eu, Cris, gosto de utilizar até 4 nelas, tá ok? Já fiz a massa de leite ninho, vocês observam que ela fica clarinha, fica boa. Por quê? Pela proporção e o tempo de cocção, né? Às vezes você fala, nossa, mas a minha massa fica muito amarelada. Então você pode ficar atento a essas dicas que eu tô te dando, tá? Proporção que você utiliza na sua panela. Não é porque ela dá 8, eu vou utilizar sempre 8. Lembrando que você vai ver também conforme a sua produção, a quantidade que você vai produzir. Agora, gente, eu quero que vocês prestem atenção, que tem um detalhe muito importante. Quando eu fui utilizar ela na massa clara, a massa branca ali, é de ninho, algo que eu gostei bastante é que agora eles colocaram uma trava. Porque eu consigo levantar, ó, eu vou mexer e ele não vai cair. Eu consigo raspar depois quando finaliza e não cai. E é algo que esta tem e esta que eu utilizo, né, há muito tempo já na minha produção não tem. Então eu tinha dificuldade com isso, então eu achei uma melhora excelente em questão dessa trava. Então, gente, esse detalhe da trava é muito importante porque facilita bastante. Vou deixar o motor aqui porque é mais pesadinho e vou explicar um detalhe pra vocês. Quando vocês forem... É super fácil de tirar, tá? Pra tirar ele, vira a borboletinha. Deixa eu só tirar aqui pra mostrar. É que eu já fiz todo esse processo na outra, então aqui eu já tinha facilitado. Mas, ó, tiro e faço assim, tá? Aqui eu tiro pra lavar, tiro todos, a ponta aqui pra poder tá lavando. Ó. Aí na hora de colocar, sempre eu vou colocar para o lado redondo para fora. Até na hora de encaixar, você vai ver que não vai dar certo. Sempre pro lado de fora. Então, eu encaixo aqui. E as borboletinhas pro mesmo lado, tá bom? Coloco e encaixo. Uma coisa bem importante que eles fizeram de melhoria, e que eu não sei como que é nas demais, mas eu te digo em experiência dessa daqui. Opa, deixa eu só encaixar. Eu gosto de encaixar e girar assim. É esse detalhe. Né? Nessa nova, ele vem chapado, né? Soldado. Então, não tem esse detalhe pra gente ficar limpando. Que a gente pega uma escova de dente pra cozinha, pra produção, e você limpa ali certinho todos os cantinhos. Mas como ele vem chapado, facilita na hora da limpeza também, tá? E que no caso esse daqui tá desse jeito porque ela veio normal e aí eles estão enviando ela chapadinha pra mim, tá bom? Ó, fechei, travou. Vou pegar minha panela, minha panela não, meu motor, né? Vou encaixar e travo. E agora na hora de colocar, Cris, como que eu faço? Gente, como que você vai colocar? Você vai colocar assim, ó, gente, um pra fora e o outro pra dentro, tá? Só que você não vai se preocupar com a direção daqui. O que você tem que se preocupar é com a direção do botãozinho que você vai encaixar um no outro, ó. Entendeu? É aqui que você tem que se preocupar. Encaixou, pressiona, pega o encaixe pra fechar. Ó. Fecha aqui. Legal que se a pessoa usar a técnica certa, ela não precisa se preocupar em ficar lavando a panela toda hora, né? Depois a gente vai mostrar pra ela uma técnica bacana, né? Porque senão, às vezes, dá um trabalho a mais sem necessidade. Dependendo da proporção e quantidade de massa que você for utilizar, eu vou te mostrar depois, quando a gente retirar a nossa massa daqui, o que nós fazemos, tá? Então, fique atento aí durante o vídeo. Só não esqueçam que, ó, essa parte aqui, ela sempre gira pra lá. Então, se você colocar a espátula do lado errado, ela vai forçar a panela. Isso, ela fica travando, tá? Então, na hora de colocar, sempre fique atento, ver se ficou certinho. Lá embaixo também, ela tem que ficar viradinha, tá? Você pode estar ligando ela antes de ligar o fogo pra você observar como que ela tá girando. Vamos fazer isso? Já tá na tomada? Tá. Então, aqui é onde eu vou ligar a minha máquina. Ligou.
E aqui, gente, aqui tá com 25 minutos, porque a minha última produção foi com 25 minutos, tá? Foi a massa de leite ninho que eu fiz aqui. Porém, todas as massas, Cris, é o mesmo tempo de produção? Não. Assim como eu falo pra vocês, depende, porque cada ingrediente, ele muda o tempo de produção. Então, não é o mesmo tempo da massa de leite ninho para massa de chocolate. Eu vou alterar aqui e já vou colocar em média do que eu já estou acostumada a fazer na minha panela mexedora, tá? Então, você vai ser preciso fazer o teste aí na sua casa para você ver quanto tempo vai ficar a sua massa aí na panela mexedora, tá bom? Ó, aqui é a questão da velocidade. Velocidade 1. Tá vendo? Tá girando. Ó, ele raspando bem a lateral. Velocidade 2. Se você quiser colocar o chocolate em pó, as coisas, e deixar essa parte mexendo, misturando pra você, você pode também. Só que eu acho mais prático a gente já, na mão mesmo, já mistura e depois coloca ela aqui só pra funcionar. A questão das velocidades, gente, é uma das diferenças que tem nessa máquina e que na outra eu só tinha a opção da 1, do desligar e da 2, tá? Por aqui eu desligava e acendia essa luzinha. Aqui ele dá o apito sonoro quando eu ligo e quando desliga também. Então, ó, observem a velocidade, ela vai aumentando. E comparando a velocidade dessa panela com a anterior, essa daqui é a velocidade 5, é como se fosse a velocidade 1 desta panela antiga. Antiga não, né? É que essa é a nova, é o outro modelo. E a 6 e a 7, gente. Ó, a velocidade da 7. A 7 é como se fosse a 2 dessa daqui. É a mais potente, vai girando ali, deixando bem homogêneo. Agora, eu vou alterar a questão do tempo. Aqui você altera o tempo, ó. Quero menos, quero mais tempo. Você vai mexendo por aqui. Eu vou aumentar o tempo. Fixo e seguro. A minha mão tá... Vou deixar aqui nos 32 minutos. Essa massa ela dá ponto entre 30 a 32 minutos, tá, pessoal? Depende de como a gente quer o ponto dela, mas... Eu já vou deixar mais tempo, isso. Porque se eu ver, eu consigo estar desligando, em vez de eu ficar ligando ela novamente, entendeu? Que é o legal que ela apita aqui, mas como é fogão de indução, a gente pode controlar o tempo Um por detalhe, ali, né? ele não tá funcionando, não tá ligado ainda, gente. Nem no temporizador daqui da máquina e nem do fogão, ó. Porque essa aqui, ele vinha um timer, né? Vinha um timer separado, isso, vinha um timer separado, você tinha que ficar ou perto de você, cuidando, e essa daqui já vem junto, então você não se preocupa com isso. Quem utiliza fogão de indução, esse daqui do Midea, ele já vem o temporizador aqui, ó. Eu ligo ele, coloco potência, aqui eu já vou deixar na metade, mas ele já vem o tempo por aqui também, então eu consigo estar controlando. Ó, ele já vem 30, tá vendo? Então, aqui no caso, eu finalizo os 30 e eu tenho que aumentar. Já tá ligado, eu vou dar o play pra começar a contar aqui. Feito isso, gente, tá funcionando a minha panela, tá? O motor tá ligado. Precisei desligar, deu urgência alguma coisa, é só apertar aqui no desligar e ele para tudo. Eu só não vou parar porque eu não preciso parar, depois eu mostro pra vocês na hora de desligar. E o que você pode ficar fazendo enquanto roda a massa durante 30 minutos? Vai abrir as forminhas, as caixetas. Se você já não abriu e deixou, né, já separadinho na sua caixa de encomenda, vai separando as outras proporções. A próxima receita que tu vai colocar aqui, então você já pode agilizar para quando finalizar essa daqui você já estar acrescentando a próxima receita. A panela, ela vem para otimizar o seu tempo, né? Para valorizar ainda mais o seu tempo, para tirar sua dor nos braços, que às vezes a gente fica muito tempo fazendo massa, aumenta a produção. E, gente, eu sei que é cansativo. Por isso que eu digo, é a solução dos seus problemas? Não é bem assim, sabe? Você vai conseguir solucionar muitas coisas, porém, você vai ter que se adaptar. Tudo que é novo, gente, exige um pouco mais de treino, de habilidade. Então, quando você chegar a sua panela na sua casa, você vai ter, se preciso, fazer os testes com as suas receitas. Se você é meu aluno, eu consigo te dar um suporte. Por quê? Você tem o nosso contato lá na plataforma, gente. Lá na hora, nos primeiros módulos, você tem o contato do suporte.
Você pode tirar suas dúvidas na aula lá que eu deixo pra vocês sobre panela mexedora, você consegue tirar a dúvida por lá, ou você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, no nosso contato particular, que nós tiramos as dúvidas de vocês. Manda a filmagem do vídeo, qual que é, e a gente orienta. Por quê? Não é uma regra para todas as massas. Ai, o brigadeiro tem que ficar 30 minutos, ou 32 na potência 5 ou 4. Não é bem assim, tá? Então, certo que a de ninho fica 25, mas é porque a gente sabe o tempo, porque a gente sabe qual é o ponto correto, né? Aí quando vê o ponto, opa, tá na hora de tirar. Mas tem massa que dura 32, 35, dependendo, às vezes brulê, moranguinho. 22, 23, dependendo, sabe? Depende de quantidade também, e proporção. E assim, e por que a gente dá tantos detalhes? Vocês veem aí, tá? Quem assiste os meus outros vídeos vê que eu não sou acostumada a dar tempo pra vocês, oriento a vocês a terem o tempo de vocês pra poder padronizar aí a sua produção. E quem é meu aluno, vocês sabem, nas aulas aí que vocês assistem, também eu não deixo o tempo exato, tem que ficar tanto tempo, porque eu ensino vocês a aprenderem o real ponto do brigadeiro. Porque independente, eu não tenho panela, não tenho fogão de indução, eu estou em algum lugar e eu preciso fazer brigadeiro, você vai saber se virar e vai saber fazer seu brigadeiro. E aliás, sem depender de marca, em questão de leite condensado, produção, qual que eu faço? Você sabendo, conhecendo os ingredientes corretos, você faz as alterações necessárias, tá? Então, se você deseja adquirir essa panela mexedora que eu estou utilizando, eu vou deixar o link abaixo para vocês clicarem lá e para vocês verem a questão de valores, qual você prefere, né? Porque tem esse modelo com alumínio também. A diferença é pouca, mas como eu disse, a vantagem do inox é que você consegue estar utilizando nos dois fogões, tanto no indução quanto convencional. E a diferença de preço entre os dois modelos aqui é pouco, em torno quase de R$200, eu acho. Você tem que dar uma olhadinha ali. Então, a diferença é pouca para as vantagens e praticidade que essa daqui agora já tem de melhorias para vocês, tá? E o melhor, eu tenho um cupom de desconto, porque como eu digo, eu só indico aquilo que eu utilizo, aquilo que eu gosto. Então, se eu gostei, eu vou indicar para vocês. É CRIS5. Você tem 5% de desconto na hora da sua compra, que já vai te ajudar na hora do frete também. Ou se você quiser comprar o suporte, porque tem a opção do suporte. Lá no ateliê nós temos o suporte, eu não trouxe aqui. Eu vou mostrar pra vocês tirando a massa daqui, sem o suporte, então você vai ver como que fica o ponto dessa massa ainda ao decorrer desse vídeo. Vou mostrar pra vocês como que eu vou retirar, mas tem a opção também se você quiser do suporte, tá? Pra apoiar aí o brigadeiro. E se você fala assim, Cris, eu quero ser sua aluna, como que eu faço para conhecer as suas receitas? Porque, gente, aqui eu tenho algumas receitas. Vocês olham e falam assim, meu Deus, tem tanta receita aqui no YouTube. Isso não é nem 1/3 do que eu tenho no meu treinamento, do que eu ensino para os meus alunos. Então, você que é meu aluno, você tem aí muitas receitas que você pode estar produzindo, tanto na sua panela mexedora, e quanto tirando dúvida com a gente. Tá? Então, uma das vantagens e orientações que eu falo do nosso treinamento é o nosso suporte, porque você fala diretamente comigo, diretamente com o mozão, que é o que tá filmando aí atrás pra vocês, que a gente orienta vocês a como conseguir chegar no ponto ideal do seu brigadeiro, a como você conseguir trabalhar com os doces e realmente ter uma vida doce, não adoçar apenas do cliente, né? A confeitaria, ela só tem prazer quando a gente ajunta a vontade de trabalhar, ou se você gosta de trabalhar com isso, com a recompensa, né? Você tem que ser valorizado por isso. Então, se você quiser, eu vou deixar o link abaixo, você clica aí e entra pra turma, você não precisa esperar o tempo pra entrar. Aí tem turmas anualmente, Cris, pra poder entrar? Antes eu fazia anualmente, agora eu tenho a oportunidade, porque depende de você. Você quer aprender hoje? Você entra aí, clica aí e já entra para nossa turma o quanto antes, combinado? O mesmo processo, enquanto eu deixo a massa preta aqui funcionando, eu vou explicar para vocês como que eu fiz a branca, né? A massa de leite ninho. A massa de leite ninho, eu também deixei separadinho ali os ingredientes, porém eu já tinha fechado ela. Então você tem a opção tanto de colocar a massa antes e encaixar o motor, ou você coloca a receita depois com o motor já encaixadinho, como ficou melhor para você. Então,
Enquanto a massa ficou lá preparando, você observa que os tempos são diferentes, né? O tempo que eu deixo a minha massa de chocolate não é o mesmo tempo que eu deixo a minha massa de leite ninho. Por quê? A massa de leite ninho, o ninho, né, ele é um espessante, então ele fica pronto mais rápido, ainda mais pela proporção que nós colocamos na nossa receita. Então ele fica em torno de 25 minutos, essa proporção de 3:3, aqui na minha panela, com o meu fogão de indução. O ideal de você padronizar, que eu falo pra vocês, por que eu sei esse tempo? Porque como eu dou a dica pra vocês sobre padronização, você cronômetra o tempo da sua produção para você saber, nossa, deu esse tempo, ficou perfeita a minha massa. Então toda vez você vai utilizar a mesma panela, os mesmos ingredientes, o mesmo fogão e vai dar sempre a mesma receita, o mesmo ponto ideal aí da sua massa. Lado positivo de você ter uma colaboradora aí da panela mexedora é enquanto ela estiver trabalhando, você também coloca a mão na massa, entende? Aqui eu estou com a minha massa branca, minha massa de leite ninho, e eu vou preparar ela enquanto isso. Uma dica muito importante para vocês, e que eu já falo, é que antes de você colocar o seu brigadeiro, esse é um brigadeiro de leite ninho, então eu vou passá-lo no leite em pó. E o leite ninho, ele tem vindo com os gruminhos, então você utiliza o leite em pó da sua preferência, mas o ideal é você sempre peneirar. Antes de colocar aqui mesmo, você peneira o leite em pó, para quando você passar o docinho, você peneirar novamente e não ficar aqueles gruminhos, tá bom? Então aqui, venho tirar. Ah, um detalhe, às vezes fala, nossa, mas por que tá nesse pote? Porque produção maiores, eu não fico colocando ele no saquinho separadinho, tá, gente? Porque eu utilizo muito doce, eu utilizo muita massa. Eu vou fazer ali 50 brigadeiros toda hora, então eu não coloco naquelas massinhas pequenininhas, porque a proporção é maior. Né? É pra ensinar pra vocês, né? Quando você começa uma produção pequena, você pode fazer desse jeito. Se a sua produção vai aumentando, você vai ver que você vai colocar direto no pote pra facilitar, tá bom? Mas se você tem uma produção menor, faz ele daquela maneira que você vai separando aos poucos e você não perde a sua produção, o açúcar, o seu brigadeiro fica intacto. Porque as nossas receitas, elas duram 7 dias sem conservantes, tá? Em temperatura ou na geladeira ou fora da geladeira, como você preferir. E podendo congelar até 3 meses, tá? Ó, isso daqui, panela mexedora. Olha, tá vendo? É que normalmente eu pego ela e venho partindo assim, né? Aí eu faço aquele assim pra vocês verem, mas ó, tá vendo? Perfeitinha. Sem ficar, puxa, cremosa e branquinha. Vou colocar então aqui e já vou separando para minha produção. Vou fazer do grande, tá, gente? Vocês vão olhar, nossa, que tamanho, mas é porque... É o nosso tamanho de revenda, a gente faz assim pra revenda, tamanho 60 de gramas. revenda. Então não dá pra ficar fazendo 1 em 1, a gente tem que fazer receita grande, tá, gente? Porque imagina, 60 gramas de brigadeiro só de um... Tem estabelecimento que pede 60, 70, 80 doces de uma vez só. Aí, em um estabelecimento, se a gente for ficar fazendo, já vai praticamente massas, uma de cada aqui, ó. 2 às vezes. Ó, feito. Vou bolear. Enquanto isso, a massa tá ali, ó, rodando. E essa é uma massa, gente, que pode ter certeza que ela vai durar mais de 7 dias. A gente fala 7 porque senão vocês abusam, que é o tempo da validade. Não, nem começar, porque senão o pessoal, vai. Não, gente, 7 dias e tá pronto, tá bom, tá? Ó, fica com essas marcações da luva, às vezes, tá? Quando fica bem esticadinho, às vezes não fica. Mas, passando a luva. Bem redondinho, vou colocar ele pra passar no meu leite em pó. Aqui eu tô tirando já pra mostrar pra vocês. O ideal é sempre, eu fraciono todos eles, depois eu passo e vou tirando, ó. E vou tirar o excesso. Eu gosto de tirar bem o excesso, deixar bem bonitinho. Olha que brigadeiro mais lindo. Fica incrível, gente. E clarinho. Você fala, nossa, mas Cris, o seu brigadeiro, ele ficou claro, mesmo fazendo na panela mexedora?
Sim, é questão de proporção e de temperatura da sua produção da sua massa, tá vendo? Ó. Uma das vantagens que vai ter nessa panela é diminuir aqui, ó, a velocidade e a gente conseguir tirar aqui no meio com mais agilidade, ó. Aqui no meio é onde fica girando e às vezes acumula um pouquinho de massa, tá vendo? Então, eu posso diminuir e aí eu tiro, pronto. Posso voltar à temperatura normal para ela não caramelizar, né? Então, eu volto aqui na velocidade que eu desejo. Gente, meu fogão de indução já desligou, tá? Em 30 minutos. E eu tô deixando ele dar aquela misturadinha. Qual que é a mistura? A mesma que eu falo pra vocês quando a gente tá fazendo na mão. Terminou? Dá uma misturada ali pra dar o brilho e controlar a temperatura, entendeu? Ó. Misturou, eu vou parar por aqui. Posso pausar ele. Deixa eu ver. Aqui eu pauso o tempo, na verdade. Aqui que eu paro, ó. Deu aqui, eu vou apertar aqui, ó. Terminou, não quero mais que ele gire. Parou, desligou. Venho e tiro as laterais. Aí eu já preparo o pote pra mim despejar o meu brigadeiro, tá? Daí eu pego a minha espátula e já tiro aqui, ó, no cantinho. Eu acho que vocês não estão vendo por aí, né? Consegue ver alguma coisa, amor? Porque por aqui, ó, eu faço assim e vou limpando. Só pra ficar mais fácil na hora que eu for tirar do outro lado. Ó. E puxo. Feito isso. Isso daqui, se eu virasse antes, ele já ia cair. Sempre cuidem, tá, pessoal? Porque sai bastante vapor e fica bastante água, tá? E é normal cair um pouco de água aqui. Isso. Pinguinhos na água, mas não é o suficiente para prejudicar. Qualquer coisa você pega e tira, pode passar até um paninho antes ou até virar bem rápido que vai cair a água pro lado. Ou tirar sem cair, também dá. Mas tá? Aqui, ó, aqui focou não vai aqui, fazer tanta ela diferença. focou aqui em mostrar aqui e acabou que, esquecendo de virar mais rápido, mas não vai ter problema não, tá, pessoal? Tem gente que cobre com plástico filme também. Mas de qualquer jeito ele vai tirar o suor. O que vai fazer diferença é eu posso erguer ele sem inclinar. Mas eu já tô inclinando pra poder tirar o brigadeiro que ficou na espátula, tá? E aí, mozão, a pessoa quer fazer mais receita. O que ela faz? Ó. Ela pode fazer uma receita de brigadeiro novamente daí, né? Isso, eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas ó, na hora que eu terminar de raspar tudo, aí eu raspei, tirei dos lados, tudo certinho. Ó, vou tirar depois. Raspo bem, tá? Não terminei de raspar aqui, senão eu vou ficar agoniado filmando aí. Raspo bem. E aí, ó, vou mostrar pra vocês como que ficou a massa. Aqui na panela mexedora. Ó. Olha a cremosidade dessa massa. Estão vendo? Olha isso aqui. Massa feita na panela mexedora. Vocês viram aí. Ó. E aí... Ah, como que eu sei o ponto, né? Nós já fizemos vários testes, mas aqui fica o ponto correto, tá? Ponto como eu mostro pra vocês. Caindo em blocos. Ah, ele cai em blocos, Cris? Cai, ó. Tá vendo? Ó. Perfeitinha. A cremosidade já mostrei. E aqui o ponto Moisés que eu falo pra vocês é que a panela é maior, né? Então, vou colocar pra cá toda a massa. E aí, a gente vem com a espátula e passa bem no meio. Ó. E puxa. Tá vendo? Passa aqui no meio. E puxa. Perfeitinho. E como é que você despeja essa massa toda sem o suporte, dona Cris? Com o suporte é mais fácil. Eu ensino lá na minha aula
para os alunos. Quem é meu aluno tem lá na aula que eu já ensino vocês a utilizar direto com suporte. Mas quem não tem suporte, dá para fazer assim, ó. Pega o pote, coloca do lado, apoia aqui e vai puxando. Assim não dá dor no braço, não dá tendinite, bursite, nada de bico de papagaio, qualquer coisa aí. Bico de papagaio na coluna. Nossa, é. Talvez seja pelo peso, vamos. Aqui, ó. E aí você vai despejando a sua massa. Olha a cremosidade dessa massa. Que coisa linda. Olha isso. E aí vai despejando toda ela, vai raspando toda a lateral para não ficar acúmulo ali, né? Tentar otimizar o máximo possível. É esse processo. Você acelera para eles não ficarem agoniados esperando eu tirar todos os cantinhos. O bom seria se tudo fosse como foi editado, né? Que às vezes é bem mais rápido. Ó, tira tudo. E dá pra tirar mais. E aqui eu espalho a minha massa de brigadeiro em toda a minha vasilha. Pra esfriar por igual, né? Ó. Vou colocar aqui. E Cris, eu posso colocar ele separadinho, né? No saco plástico, no papel filme? Claro que pode. Se quiser ir colocando proporções diferentes, pode. Mas como eu disse, como eu utilizo bastante, eu não preciso estar colocando, porque o que eu te indico é feito isso daqui, você cobre ele, tá? Tampa com papel filme e prontinho, deixa descansar. Preciso fazer uma nova massa agora, amor. Preciso fazer uma nova massa. É a mesma massa de brigadeiro? Você pode só preparar aquela mistura que a gente já deixou antes, despeja aqui, coloca o motor e gira e liga. Bora trabalhar novamente. Pra que trabalhar no braço, né? Verdade. Então isso facilita muito para você que estava em dúvida, será que realmente compensa ou não? Eu acho que vale super a pena, dependendo da sua proporção, de quantas quantidades você tem que utilizar. E Cris, se você me perguntar, Cris, e aí a outra panela, essa panela aqui dá certo ou não dá? Gente, eu trouxe pra vocês aqui dá certo, não fiquem com dúvidas. Coloque logo abaixo do link, Na descrição. Logo na descrição aqui desse vídeo, vou deixar o link para vocês acessarem. Lembrando que vocês têm desconto, não deixem de utilizar. Se vocês não colocarem o cupom, vocês não vão ter esse 5% de desconto a mais. Então é só colocar CRIS5 na hora da compra. Você tem 5% de desconto que vai te ajudar no frete ou querendo suporte, alguma forma que eu vim aqui trazer essa bonificação para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Aperta o like aí se você gostou, se te ajudou. E não esqueça de compartilhar com algum amigo confeiteiro aí para poder orientar e ajudar nessa corrente do bem. Gente, eu tenho um Insta que é CrisDoceBC, se você não me segue, segue lá. Um grande beijo, dou várias dicas também e a gente se encontra. Tchau, tchau!